Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre os espaçamentos na hidroponia, desde a mesa da germinação, partindo para o berçário até a fase final. Te dá uma ideia do que eu sempre venho falando sobre o que tem de influência da questão do espaçamento para você ter ali uma planta, seja maior ou menor, dependendo do seu mercado também, e para você não cair na furada de nenhuma empresa querendo lhe vender algo que não vai dar certo no seu mercado, na sua produção. Valeu? Então vamos para esse conteúdo. Mas antes de começar, como já é de praxe, se você não é inscrito nas minhas redes sociais, se inscreve, curte essa publicação e de preferência compartilha com alguém que eu tenho certeza que vai ajudar muito na questão de investir inicialmente na hidroponia. Então vamos lá. Primeira coisa, Mylon, qual espaçamento ideal eu preciso ter na minha mesa de germinação? Bom, uma das primeiras fases que alguns produtores ou a maioria tem, que também pode começar pela mesa de germinação ou somente pelo berçário, ou melhor, somente pela fase final, que tem produtores que compram a muda pronta e já colocam diretamente na fase final. Até aí, tudo bem. Qual é e o que eu acho ideal? Eu acho ideal você ter uma mesa de germinação, um berçário e, claro, a fase final, obviamente. Mas por que isso, Mylon? Se você tem essas três fases, primeira coisa, você vai estar produzindo as suas mudas, porque você tem essa mesa de germinação. Então, você produzindo essas mudas, você vai ter uma maior segurança, sabendo o que está produzindo, usando semente certa, semente certificada, qual preventivo você está usando, tudo você vai ter um controle e, claro, um resultado muito mais eficiente do que comprar mudas prontas, também dependendo do viveiro, tá? Não vamos generalizar. Até aí tudo bem. Agora vamos falar sobre o espaçamento na mesa de germinação. Na mesa de germinação, como nós podemos estar vendo aqui, nós não precisamos ter um espaçamento ideal quando se trata aqui de espumas fenólicas, pois nós podemos ver aqui que nós temos essas placas aqui, que cada placa geralmente tem 345 células, tem placas menores também, saiba disso, tá? Mas no caso eu uso aqui uma dos padrões, né, dos tamanhos padrões, que é essa placa aqui que tem 345 células, que vai dar exatamente 345 sementes para germinar nelas aqui, como você pode estar vendo, ok? Então, o que nós vamos ter que entender? Que essa mesa de germinação não vai precisar de um espaçamento, porque elas vão ficar aqui alguns dias, entre 5 e 10 dias, para que essas plantas possam estar tendo um tamanho ideal para ser transplantadas para a fase do berçário, que alguns chamam de fase intermediária também, ou outros nomes, tá? Mas vamos deixar bem entendido aqui. Primeira fase, germinação, segunda, berçário e terceira fase final. Primeira fase, espaçamento, tá? É só que elas fiquem aqui, para que elas fiquem aí na média de 5 a 10 dias, ok? Agora nós vamos falar sobre a mesa do berçário, ok? Mesa do berçário ou bancada de berçário, dependendo do material que você está usando aí, né? Pois tem produtores que usam telha de fibrocimento para usar bancada aí de berçário, tá bom? Então a gente chama mesa, né? Vamos lá. Esses tubos aqui que eu comecei na minha produção, você consegue produzir muito bem essas mudas, ok? O espaçamento aqui, não existe algo certo que eu vá dizer assim, olha, a receita de bolo, entre aspas, é X espaçamento. Não existe, tá? Tem produtores que aumentam um pouco mais esse espaçamento, justamente para essa muda passar um pouco mais de tempo e elas não se encostarem muito e ter problemas também com questões de estiolamento, ou nas folhas de baixo ter problemas fúngicos e bacterianos, que pode ter essa infestação também quando elas estão muito abafadas, ok? Mas o que eu quero dizer para você? Que o espaçamento médio aqui que usam é de 8 por 8, 10 por 10, 10 por 12, tá? Essa é a média. Mas vamos medir aqui como tá no meu e como pode funcionar aqui de forma correta também, como funciona já aqui, tá? Olha aqui, ó. Entre uma planta e outra, tá na média aqui, ó, de 9. Nós podemos estar colocando na diagonal, tá espaçamento de 11 centímetros entre o furo do meio com o outro furo do meio aqui do outro tubo, tá? E ok,
Mylon, essa é a receita de bolo? Não, não é uma receita de bolo, é como eu já falei. Você pode estar usando um pouco mais, se você queira que essa planta cresça mais também, passe mais tempo no berçário, tudo bem? E se você quiser passar pouco tempo aqui nesse berçário, você pode diminuir o espaçamento sem problema algum, porque vai chegar em certa idade ali da planta mais ou menos, que você já vai estar passando para a fase final. Agora nós vamos numa bancada minha de fase final para você entender como que funciona ali a principal parte do espaçamento que eu acho ideal para você colher plantas, sejam maiores ou menores de acordo com o seu mercado. Então agora nós estamos aqui numa bancada de fase final de tubo, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês o espaçamento ideal quando você está principalmente numa região como a minha, que é interiorana, posso dizer assim, né? Que você vai precisar de plantas mais robustas, plantas maiores para o seu mercado consumidor. Quando você for investir num negócio, você tem que saber como funciona a cultura daquele mercado, tá? Como as pessoas gostam do tamanho, qual variedade, qual tipo e todas essas questões aí. Então o que acontece? Como a minha região é essa que eu acabei de citar, uma região que precisa de alfaces, principalmente, que é o que eu mais produzo aqui, maiores, eu tenho que ter um espaçamento maior, certo? Então, quando me venderam esses tubos aqui, me passaram com um espaçamento de 25 por 14. Então isso aí já foge do padrão, ok? O que eu fiz? Editei tudo aqui, né? Refiz tudo e olha como é que eu deixei agora. Vamos lá. Primeiramente, quero mostrar para vocês aqui que esses tubos aqui eram de rúculas, tá? Eu transformei para alface e fiz uma furação maior. Vou até tirar aqui, ó. Fiz uma furação maior. E deixei um intervalo aqui, porque é o 25 que eu preciso. Olha, vamos lá. O câmera vai estar trazendo aqui, ó. O centro da alface é o centro do tubo ali também, tá? Ó, 25 entre plantas, ok? E entre tubos, que é entre um tubo e outro aqui do lado, o câmera pode estar mostrando, ó, 25 também, correto? A câmera vai estar levantando mais para a gente ver de um ângulo melhor agora. Então vamos lá novamente. Entre tubos, ó, 25. Entre plantas, vamos lá, 25 também, ó, do 1 ao 25. O que eu quero dizer para você entender? Se você precisa de plantas maiores, use esse padrão que eu posso estar dizendo para plantas maiores, que é 25 por 25, que você não vai ter problema algum. Já quando você vai plantar aquelas alfaces, baby leaf, por exemplo, aí você já pode ter um espaçamento menor, como 25 por 14, tá? 25 por 15, 25 por 20 e aí por diante. Vai depender também do seu mercado, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, que o ideal é que quando você vai colocar esses tubos aqui, que os furos sejam intercalados, tá? Você não colocar, ó, você pode estar vendo aqui, a câmera vai estar ampliando essa imagem, você não pode estar colocando um produto aqui, né, uma hortaliça aqui e outra do lado, porque senão eles vão ficar muito próximas. O ideal é que você intercale dessa forma, tá? Para que você tenha um espaço melhor dimensionado, para que você tenha um crescimento melhor ali da planta, tudo bem? Outro problema que afeta muito a questão do espaçamento curto e se você vai precisar de alfaces maiores, é que quando essas plantas começam a se tocar muito, as folhas lá de baixo não vão ter ali muito acesso à luz solar. E essa questão de não ter muito acesso à luz solar vai fazer com que essas plantas busquem mais o sol e elas vão estiolar. Esse estiolamento, elas vão ficar caneludas, com folhas espaçadas umas das outras. A planta vai ficar fraca e você vai perder vitalidade ali com aquela planta, ok? Outro detalhe é que essas plantas se tocando muito, vai ocorrer ali uma maior incidência de doenças fúngicas e bacterianas, que é o que elas querem, né? As plantas ali muito bem encostadas. Então esses detalhes aí fazem toda a diferença na hora de você estar investindo também. Então esse foi o vídeo de hoje sobre questões de espaçamentos, que é algo simples, mas que pega muito na hora que você vai investir, tá? Para você não ter muitos problemas aí.